do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro dos Atos dos Apóstolos e chegamos ao capítulo 1, versículos 10 e versículo 11. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Os que acharam, digam amém. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua bendita palavra, pelo privilégio de juntos estarmos aqui reunidos para estudarmos o Santo Livro. Pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender a tua palavra, e que assim compreendida podemos pô-la em prática em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, no culto passado, nós pontuamos aqui a divisão, para lembrar aos irmãos do que nós estamos tratando. E nós dividimos estes versículos, dos versos 10 até o verso de número 14, em três movimentos. Os irmãos estão lembrados que o primeiro movimento é a subida de Jesus, no verso de número 9, e o segundo movimento é o aparecimento desses dois varões vestidos de branco, no verso de número 10, que nós começamos a expor na semana passada. Esses dois varões vestidos de branco aqui, obviamente, não são homens comuns, não são homens normais, mas são dois anjos. E esses dois anjos, eles aparecem aqui e têm uma mensagem em seus lábios. E a mensagem está contida no verso de número 11. Eles dizem para aqueles discípulos que eles não deveriam ficar olhando para o céu, porque este Jesus que havia subido aos céus, assim como para o céu subiu, ele voltaria outra vez. Então o aparecimento dos anjos aqui é proposital. Eles vêm com uma mensagem do céu e eles dizem para os discípulos que Jesus voltará. E nós intitulamos esse versículo de número 10 e 11 como o aparecimento dos anjos e o anúncio da volta de Jesus. Mas nós começamos a estudar com base no verso de número 10 acerca de um assunto importante, pouco falado, mas muito importante, que é a angelologia, o estudo dos anjos. E eu aproveitei o versículo de número 10 para que a gente tenha uma noção bíblica de quem são os anjos, por que eles existem, qual é o envolvimento deles para com a igreja do Senhor Jesus e como deve ser o nosso comportamento com relação a esses seres espirituais. E no culto passado, nós começamos a definir quem são os anjos, já fizemos isso, não vamos repetir. Também pontuamos que os anjos foram criados por Deus, e embora a gente não saiba quando exatamente eles foram criados, mas nós podemos observar com base em Jó capítulo 38, que eles foram criados antes da criação do universo. Pois quando o universo fora criado, eles estavam lá, louvando e adorando a Deus pela sua criação. Nós também pontuamos no culto passado que os anjos são seres espirituais, mas não são deuses. Se não são deuses, não são dignos de adoração. Portanto, adoração a anjos ou culto aos anjos é uma heresia e é uma prática reprovada pelas Escrituras, e nós provamos isso à luz de Colossenses capítulo de número 2. E fomos caminhando e explicando aos irmãos acerca dos anjos e também daquilo que nós devemos fazer com relação a eles. Hoje, dando continuidade, eu quero pontuar aqui aos irmãos que, embora os anjos eles sejam seres poderosos, eles não têm todo o poder. Essa é a sequência do estudo, é bom que os irmãos prestem atenção nisso aqui. Porque quando nós falamos em anjos, as pessoas acham que os anjos são seres
extremamente poderosos, quase que competindo com o poder de Deus. É muito comum nós analisarmos no meio cristão frases que são dirigidas a Satanás, como se Satanás tivesse um poder coigual ao poder de Deus. Então, Satanás é um ser muito poderoso. Parece até que Deus está numa luta com Satanás e Deus está quase perdendo, e Deus só venceu porque é bom, e o diabo é ruim, e o mal tem que ser extinguido. E isso não é um fato, irmãos. Satanás, embora um ser caído, é um anjo. E se é um anjo, o seu poder é limitado. E o poder de Deus, que é criador dos anjos, inclusive do anjo caído, Satanás, é infinitamente maior do que o poder do diabo. Diante de Deus, o diabo, como dizia Lutero, é apenas um cachorrinho acorrentado, que vai para onde Deus quiser que ele vá. Então Satanás não tem o poder, ou o mesmo poder de Deus. Isso é maniqueísmo. E a gente escuta expressões evangélicas e às vezes frases que as pessoas escutam sei lá onde, que atribuem a Satanás um poder que ele não possui. Por exemplo, eu já vi pessoas dizerem o seguinte: olha, irmão, quando você for orar por alguma coisa a Deus, não ore em voz alta, porque o diabo não pode entrar na sua mente, mas pode ouvir sua oração. E se o diabo ouvir sua oração, ele vai impedir Deus de responder. Ora, meus irmãos, é estranho, não é? Porque eu não posso orar em voz alta, porque se o diabo ouvir, o diabo vai impedir Deus de me dar a resposta. Então o diabo está com quase o mesmo poder de Deus, ou até mais poderoso do que Deus. Isso não existe, irmãos. As orações só são impedidas se Deus quiser que elas sejam impedidas. Você pode orar em silêncio, você pode orar em voz alta, você pode orar aos berros. Se Deus decidir responder a sua oração, não tem nenhum ser, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pode impedir a sua oração de ser ouvida, porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, essa ideia de achar que orar em voz alta, o diabo vai pegar a sua oração e vai impedir Deus de agir, só se Deus permitir. Se Deus não permitir, o diabo não pode fazer absolutamente nada, absolutamente nada. Então, os anjos, eles são essas criaturas poderosas, mas a onipotência, o que é onipotência? O atributo da divindade que descreve o poder absoluto de Deus. Deus tem todo o poder. O poder de Deus não é limitado, Ele pode todas as coisas, mas todas as suas criaturas têm limitações de poder. E os anjos são poderosos, sim, mas o poder dos anjos é limitado. Vamos ver aí um texto para os irmãos compreenderem o que estamos falando. Abram a Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos 11 e 12. Vejam, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nós vamos observar aqui que há uma limitação nos anjos, até mesmo na compreensão. Tem coisas que os anjos não compreendem, para mostrar que o seu poder é limitado e sua compreensão também é limitada. Só Deus tem todo o poder e só Deus é onisciente, tem todo o conhecimento. 1 Pedro 1, versículo 11 e 12 diz assim: indagando que o tempo, a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Em outras versões diz prescrutar. Esse texto aqui, irmãos, é um dos mais mal interpretados no meu Evangelho. As pessoas leem esse texto aqui e eles dizem o seguinte: olha, principalmente em culto de missões ou evangelismo, olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que evangelizar as pessoas, porque os anjos queriam evangelizar,
mas não puderam. E a gente que tem a missão e pode, não quer fazer. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Isso não tem nada a ver. Quando Pedro escreve acerca disso, e ele fala da salvação que fora tratada diligentemente, os profetas profetizaram da graça de Deus que havia de ser revelada, e diz que o Espírito Santo estava sobre ele, que eles falaram a respeito de Cristo, e obviamente Pedro está tratando aqui da mensagem do Evangelho, e aí no finalzinho ele diz assim, que os apóstolos pelo Espírito Santo enviado do céu, pregaram o Evangelho, as quais coisas os anjos desejam atentar. O verbo grego aqui é as quais coisas, que coisas? A mensagem do Evangelho, os anjos desejam entender. Esse é o significado aqui. Não é que os anjos desejam pregar, é que eles desejam entender, prescrutar, examinar, compreender. Ou seja, os anjos, eles não conseguem compreender a mensagem do Evangelho. Como um Deus santo, como este que eles o servem na sua presença, justifica pecadores malditos como nós. E os anjos ficam encantados com a mensagem do Evangelho, e para estas coisas eles desejam bem atentar, prescrutar, compreender, entender. O verbo grego aí é parakuptó, que significa exatamente isso, examinar cuidadosamente, por curiosidade. Então esse texto não está ensinando que os anjos desejam pregar o Evangelho. Esse texto está ensinando que os anjos, eles desejam entender, compreender como um Deus santo e justo justifica pecadores miseráveis como nós. É isso que o texto está dizendo. E esse texto, no meu ponto aqui, ele mostra que os anjos, embora sejam seres poderosos, eles têm limitações. Veja, eles desejam compreender aquilo que nós compreendemos, a mensagem do Evangelho, e eles não podem. Por quê? Porque o seu poder é limitado. Somente o poder de Deus é ilimitado. Todos os anjos têm poder? Têm, mas seus poderes são limitados, ilimitados pelo próprio Deus. Poderíamos citar um outro exemplo aqui, não precisa abrir a Bíblia, Jó capítulo 1. O desejo do anjo caído, Satanás, era destruir a vida de Jó, mas ele podia fazer isso sem autorização? Sim ou não, irmãos? Não, porque o seu poder é limitado, por aquele que tem todo o poder de Deus. E um outro exemplo, o poder dos anjos são limitados entre eles mesmos. Tem anjos mais poderosos do que outros. Inclusive, irmãos, a Bíblia fala de um anjo mais poderoso do que o próprio Satanás. Enquanto tem pessoas achando que o poder do diabo é quase igual ao de Deus, a Bíblia mostra que um anjo, que nem é dado nome a ele, um simples anjo, autorizado por Deus, conseguiu prender Satanás, mostrando que até entre os anjos existem limitações de poder. Em outras palavras, existem anjos mais poderosos do que outro, porque o poder emana de Deus, vem de Deus, e Deus dá a quem quer. Abra aí, Apocalipse 20, vamos ver isso. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. Só 1 e 2 mesmo, só para a gente entender essa questão da limitação do poder dos anjos. Apocalipse 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu o quê? Um anjo, não é Miguel, não é Gabriel. O texto diz que é apenas um anjo, um simples anjo, ninguém sabe nem como é o nome dele. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Como nós sabemos que o dragão é Satanás? É só continuar lendo o texto, né? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Aí você lembra de Gênesis 3, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Isso ainda não se cumpriu, isso ainda vai se cumprir na segunda fase da volta de Jesus à terra, quando o milênio foi estabelecido sobre a terra. Satanás será preso durante um período de 1000 anos, enquanto a igreja, junto com o povo de Deus, Israel, reinará sobre a terra, tendo o Senhor Jesus Cristo como rei e governante
de todas as nações. Ah, irmãos, eu almejo tanto esse reino aqui. Ia tratar disso agora. Ia tratar disso agora. Os irmãos vão encontrar pregadores, teólogos, dizendo o seguinte: ó, nós já estamos vivendo um milênio. E está errado, viu, irmãos? Você vai encontrar muita gente boa falando isso. Nós já estamos no milênio, Cristo já está reinando e Satanás já está preso. O nome dessa teoria é aliancismo. E eu brinco quando eu estou debatendo com os aliancistas, que eu digo assim: pois então ele está em regime condicional ou então de tornozeleira. Porque o diabo está mais solto do que nunca, irmão. Isso aqui, o irmão Walter trouxe ali uma brincadeira. As pessoas realmente entendem, algumas pessoas realmente entendem que aqui é um texto literal. Os 1000 anos são literais, mas a prisão de Satanás não pode ser literal. Por quê, irmão Marcos? Porque o diabo é um espírito. E não tem como uma corrente prender um espírito. O livro de Apocalipse, ele é simbólico e literal, e nós devemos, ao examinar o texto, sabermos quando está sendo literal e quando está sendo simbólico. Aqui, por exemplo, nós temos uma simbologia. Se o diabo é um anjo, um espírito, como é que ele foi preso? A ideia de prender aqui significa impedir. Ou seja, as ações de Satanás foram impedidas por esse anjo aqui durante um período de 1000 anos. E João usa aqui uma figura de linguagem como que prender, ou seja, o diabo foi preso no sentido de ter sido impedido de fazer qualquer coisa durante esse período de 1000 anos. Então aqui, claramente a gente observa que é uma simbologia no livro de Apocalipse. O que isso menciona? Que o diabo é um anjo, sim ou não? Sim, o diabo é um anjo, só que ele foi impedido de agir por um outro anjo, que pelo texto é mais poderoso do que ele. Então anjos têm poder? Tem, mas seu poder é limitado. Não, pela aula da escola dominical, a gente não atribui grandeza a nenhum outro ser a não ser o nosso Deus. Então não, porque também não tem como medir, pelo fato da questão do espírito. O único ser que é grande no sentido de imensurável é Deus. O diabo é apenas uma criatura. Porque as pessoas botam esse tipo de linguagem, né? No sentido de querer atribuir um certo poder ao inimigo. E isso é perigoso, porque isso é fruto de uma interpretação equivocada. O inimigo é grande, o inimigo é poderoso, mas Deus é maior. E parece que está havendo uma guerra e Deus está meio que vencendo ele, mas por pouquinha coisa. O correto sempre seria dizer: o diabo é uma criatura de Deus, como dizia Lutero, um cachorro na coleira de Deus, submetido às ordens de Deus, crê em Deus que estremece, e Deus é infinitamente maior. Loucura, cada loucura que só Jesus. Então, muito bem, vimos aqui, são seres poderosos? São, a Bíblia diz isso, que eles são magníficos em poder. Nós vamos ler esse texto mais à frente. Mas seu poder é limitado. Eu quero que os irmãos gravem isso aqui. O poder é limitado, e sempre lembre, Satanás é um anjo. Se é anjo, é criatura. Se é criatura, não pode ser adorado. Se é criatura, tem um certo poder, mas seu poder é limitado. Ele é apenas um servo, um escravo, que faz só aquilo que Deus manda. Esse é o sentido aqui. Nós nunca devemos achar que o diabo é algo que vai competir com Deus de forma nenhuma. Na Bíblia, irmãos, os anjos, eles são chamados de espíritos ministradores. A palavra grega é leitorgikos pneumáticos. Eu sei que é estranho o palavrão, mas o sentido é que eles são espíritos ministradores ou mensageiros de Deus. Eles são enviados com o objetivo de servir a igreja do Senhor. Vejam essa informação em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Nós vamos estudar mais para frente nesse estudo sobre o ministério dos anjos, mas eu vou dar uma pinceladazinha aqui para os irmãos entenderem.
Capítulo 1, versículo de número 14. Veja aí como é que eles são chamados, os anjos. Todo o contexto está falando a respeito dos anjos, e no capítulo de número 1 de Hebreus, o escritor aos Hebreus está fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Ele está colocando Cristo como superior a todos os anjos. Esse é o tema de Hebreus 1, é mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Ou seja, o Filho, Jesus, é maior do que os anjos, sendo o Criador dos anjos. E no versículo 6 do capítulo 1 é dito que todos os anjos de Deus adoram ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas veja o versículo 14, falando dos anjos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Veja o que eles são. Eles são espíritos ministradores, que ministram, que servem, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, enquanto as pessoas querem adorar os anjos, na realidade os anjos são enviados para servir a igreja, servir os santos, servir aqueles que hão de herdar a salvação. E que tipo de serviço é esse, irmão? Que tipo de serviço os anjos podem ter com relação à igreja? Bom, no livro de Atos a gente vê várias manifestações angelicais. Aqui no capítulo onde estamos estudando mesmo, eles aparecem e eles anunciam a segunda vinda de Cristo. No capítulo de número 10 de Atos, a gente vê um anjo chegando na casa de Cornélio, trazendo uma mensagem de Deus, dizendo que as orações dele foi ouvida e que as esmolas também foram atendidas. No capítulo 12 de Atos, um anjo livra Pedro da prisão. No capítulo 28, 27, 28, o apóstolo Paulo, ele é exortado ali, ou tem uma visão de um anjo de Deus. Enfim, os anjos foram enviados ao longo da história da igreja para servir aos santos. Hoje, nós não vemos essas manifestações de anjos como antes. E se a gente der uma estudada na Bíblia, a gente vai perceber que no Antigo Testamento, a aparição dos anjos era muito maior do que no Novo Testamento. No Novo Testamento, a aparição angelical ela é mais reduzida, e na história da igreja isso foi diminuindo ao longo do tempo. Citando aqui o reverendo Augusto Nicodemos, eu não nego, ele diz, eu não nego que Deus possa usar um anjo nos dias de hoje, mas não é o foco principal de Deus usar anjos, e nem a igreja deve ficar buscando experiências com anjos, porque nós fomos chamados para ter experiências com Deus. Então Deus pode usar um anjo? Pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas a Bíblia não ordena que a igreja fique atrás de experiências com anjos. A Bíblia não ordena isso em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia alerta o perigo que há em as pessoas confundirem um anjo com o divino, com divindade, melhor dizendo, e adorá-lo como se ele fosse Deus. Destruidor, sim. Por exemplo, para as pessoas malignas, sim, sim. Sim, sim, perfeito. Não, nós não temos nenhuma passagem de anjos ferindo algum servo de Deus, algum anjo bom, por exemplo, ferindo um servo de Deus sem que ele tenha feito nada de errado. Agora nós temos, por exemplo, anjos que são enviados por Deus, nós vamos ver isso mais à frente, o anjo do Senhor, para trazer um juízo de Deus sobre alguém. Davi, por exemplo, ele sofre um juízo de Deus através dos anjos, não diretamente, não foi diretamente com Davi, mas afetou ele porque foi com o povo dele. Nós vamos ler esse texto ainda mais para frente.
Mas os anjos de Deus, e principalmente o anjo do Senhor, ele é enviado por Deus para fazer juízo de Deus sobre a terra. Por exemplo, a morte dos primogênitos, foi o anjo do Senhor quem matou todos os primogênitos lá do Egito, e não era Satanás, era o anjo do Senhor, que é uma aparição pré-encarnada de Cristo. Nós vamos falar disso quando estivermos estudando sobre o anjo do Senhor. Esse mesmo anjo do Senhor também matou 185 mil, que eram inimigos de Israel, lá na época do rei Ezequias. Então os anjos, eles estão prontos para servir ao Senhor e atender às suas ordens. Aquilo que Deus mandar, eles realizarão conforme Deus mandou, tanto para punir maus, como para punir os justos que erram. Isso pode acontecer também, como aconteceu com Davi. Sim, e nós temos também esse episódio, que é o episódio do anjo que feriu com mudez o pai de João Batista, porque ele ficou com incredulidade acerca do nascimento do seu filho. Então, em Lucas capítulo 1, o anjo, você não creu não? Então vai ficar mudo, e ele ficou mudo. Então, mas ali é no sentido de juízo de Deus, né? Por causa de algum erro, de alguma falha, de algum pecado. Isso pode acontecer, de correção. Muito bem, boa pergunta, meu irmão. Agora, quando nós analisamos aqui essa ideia, irmãos, de que os anjos, eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, é muito importante nós entendermos um ponto aqui, porque geralmente vai surgir uma pergunta aqui. Que pergunta, irmão? Aquela que talvez alguém já deve ter pensado no começo do nosso estudo. Irmão Marcos, existe anjo da guarda? Né? É comum a gente ver isso, né? Cada crente tem um anjo da guarda. Então, para onde ele vai, o anjo da guarda vai atrás. Irmão, isso é catolicismo romano. E ainda usam passagens da Bíblia para fundamentar essa heresia. Então vocês vão ver católicos dizendo para vocês que existem anjos da guarda, e vocês vão ver eles usando duas passagens bíblicas, que eu vou ler com vocês agora, e vou mostrar para vocês como é que a gente sai de uma possível pergunta dessa. Abram comigo, por favor, Atos capítulo 12, essa é a mais queridinha deles. Atos capítulo 12, com base nesse texto aqui, eles dizem que a gente tem anjo da guarda. Aí pronto, manda você orar aos anjos, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, e por aí vai, né? Manda orar anjo, manda você ter cuidado, ou melhor, manda você não ter medo de nada, porque o anjo da guarda está ali, e não tem nada a ver, irmãos. Nós não temos anjo da guarda. Quem nos guarda é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está ao nosso redor, é Ele que nos guarda. Vejam aí, Atos capítulo 12, vocês conhecem o texto. Eu vou já explicar isso aí também, vamos chegar lá. Vou já explicar, meu irmão, porque na realidade as pessoas costumam orar assim, porque não entenderam de que anjo o Salmo está falando. Vamos para lá também, daqui a pouquinho, segura essa pergunta aí para não esquecer. Vamos lá, Atos capítulo 12, deixa eu dar aqui um contexto para os irmãos. Em Atos capítulo 12, Tiago é morto, Tiago, um dos 12 apóstolos, é morto por Herodes, e isso agradou ali aqueles que odiavam a igreja. Os judeus ficaram felizes quando perceberam que um dos cristãos haviam sido mortos por Herodes. Herodes, por motivações totalmente políticas, ele pensou o seguinte: se eu matei Tiago e deu certo, eu vou prender e matar Pedro, que é o pastor líder da igreja. Destruindo o pastor, eu destruirei a igreja. Pedro então é preso, e quando Pedro é preso ali para morrer no dia seguinte, Deus envia então um anjo. O anjo vai até a prisão, livra Pedro da prisão, e a igreja estava reunida na casa de João Marcos, conforme o versículo de número 12, e eles estavam orando ali pela libertação do pastor Pedro. E enquanto a igreja orava na casa de João Marcos para que Pedro fosse liberto, Deus enviou então um anjo para servir a favor de Pedro, né? E livrou Pedro da prisão. E Pedro, livre da prisão, vai lá para a casa onde os irmãos estão orando, e ele bate na porta. Veja aí comigo o versículo 12 em diante. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Preste atenção no detalhe: muitos estavam reunidos, não eram todos, porque nem todos oram. Né? Mas graças a Deus que aqui era muitos. Hoje nas igrejas é poucos
que oram, né? Aqui ainda tinha muitos, mas também não eram todos. Então nunca você verá um culto de oração, isso aqui já descansa o coração de qualquer pastor. Nunca você verá um culto de oração com toda a igreja reunida em oração. Não vai acontecer. Pode acontecer que muitos se reúnam para orar, como aconteceu aqui em Atos 12, verso 12. Mas o mais comum é que poucos compareçam. Esse é o fato, entenderam? Mas nunca nós vamos ver toda a igreja orando, sem faltar nenhum irmão. Isso aí, irmão, só se fosse realmente que Deus quisesse fazer um grande avivamento, né? Ou então se tivesse algum bode assado no final. Versículo 13. Desculpa aí, irmãos, não resisti. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu? É o quê? É o seu anjo. O anjo de quem? O anjo de Pedro. Aí, irmão, o texto está dizendo que nós temos anjo da guarda, e o anjo da guarda de Pedro apareceu. Pô, irmãos, é só a gente fazer uma leitura do texto e observar o contexto e também o contexto histórico. Quando você estuda o contexto histórico dos judeus, os judeus acreditavam em muitas superstições. É por isso que Paulo diz: cuidado com as fábulas judaicas. O judeu é cheio de fábula, cheio de superstição. E uma das superstições do judaísmo era a crença na existência de anjos da guarda. E os judeus até diziam que o anjo da guarda era tão poderoso que ele podia se transformar na própria pessoa. Loucura, né, irmão? Se você vê alguém transfigurado, uma pessoa que você conhece, de preferência que já morreu, repreenda, porque não é um anjo de Deus não, é demônio. Isso é uma crença louca, irmãos. O que esse texto está mostrando aqui é que ainda no início da igreja haviam irmãos infiltrados ali que ainda estavam apegados à superstição. É isso que o texto está mostrando. O texto não está afirmando que existe anjo da guarda. O texto está mostrando que os irmãos ainda estavam apegados a superstições judaicas. Só isso. Pode falar. Sim. 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 É a pergunta de Marnice também. Segura aí, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então os irmãos perceberam aqui, isso é uma ideia, é uma crença supersticiosa desses irmãos aqui. Eles acharam: não é Pedro não. Agora veja que coisa complicada aqui, irmãos. Veja como é perigoso o crente supersticioso. Ele consegue acreditar na superstição, mas não consegue crer que Deus respondeu a oração. Vocês perceberam isso? Perceberam? Porque a oração foi respondida, Pedro foi liberto, Pedro estava na porta. A menina disse: nossas orações foram ouvidas, Pedro está lá na porta, ele foi livre. Aí eles desacreditaram da oração que foi respondida e acreditaram na superstição. Não tem como Pedro ter sido liberto, é o anjo dele. Você sabia que está cheio de crente assim hoje? Sabia, irmão? Que não acredita que Deus é poderoso para responder orações, mas ainda estão presos a superstições. Não varre o lixo para fora, está na esquina, mas volta para desemborcar a sandália, porque senão a mãe morre. Aí eu tenho um incômodo porque minha roupa fica avessada. Assim, não é nada não, é só incômodo, é superstição. Não é assim? É superstição. Aí eu boto esse pezinho de arruda aqui, não é para nada, é só para afastar mal olhado. Superstição. Aí tem aqueles que usam a superstição como meio espiritual. Não, eu só leio a Bíblia de joelho. Superstição. Você pode ler a Bíblia de joelho, sentado, em pé. É a palavra de Deus do mesmo jeito.
ela não vai ficar mais santa porque você está lendo de joelho. Oi? Quando Deus responde a oração, tanto tem a ver com a fé, como não tem a ver com a fé. Depende do querer de Deus, da vontade de Deus. Sim. Uhum. Entendi a pergunta. Entendi a pergunta. Na realidade aqui, não é que eles oraram sem fé. Eles oraram com fé. Eles criam que Deus podia libertar Pedro, mas como aconteceu muito rápido, eles duvidaram. O que esse texto ensina é que é possível começar orando com fé e duvidar no meio do caminho, mas a resposta vem pelo poder de Deus, independente. O que Deus quiser fazer, fará. Há textos da Bíblia que diz assim: e ele não pôde operar milagres, Mateus capítulo 13, por causa da incredulidade deles. Mas há outras curas na Bíblia que não precisou exercício de fé de nenhum. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha fé? Ele estava morto. E as irmãs dele estavam com fé? De jeito nenhum. Elas disseram: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Então há milagres em que Jesus responde em ação ou reação da nossa fé, mas Deus não depende da nossa fé para fazer nada. Ele é soberano e Ele faz tudo pelo seu grandioso poder. Esse é o sentido das Escrituras. Então isso é bom. E bondade, misericórdia, graça. Sim. E isso que aconteceu com esses discípulos aqui, acontece com a gente também. Às vezes você está orando por uma coisa, uma bênção. Vou citar um exemplo aqui, costumeiro. Às vezes você está orando para passar num concurso, e você está estudando, e você está buscando, e você está com fé que você vai passar. Mas quando aparecer o nome lá, você diz: não, deve ter tido alguma coisa errada. Eu passei. Ou seja, a resposta foi tão surpreendente que chega um momento que até a gente duvida do que Deus acabou de fazer. Então não é que a gente não tinha fé, é que a gente ficou tão surpreso com a ação de Deus que a gente duvidou por um momento. Mas não significa que a dúvida tomou conta do nosso coração. Mas isso aqui me chama a atenção, irmãos, nesse texto. Será que muitas vezes em nossas orações nós não estamos mais apegados à superstição? Será que a gente tem mais medo de uma praga que alguém roga contra nós, e não crê que se orarmos a Deus, Deus nos guardará? Tem pessoas tão apegadas à superstição que não conseguem se libertar delas. E a superstição é uma crença infundada, sem base nenhuma. Eu conheci um irmão que ele tinha um problema. Ele era no sítio, acho que a Ana não lembra dele não, ele passou pouco tempo na igreja. Mas ele foi ensinado quando criança que se ele assobiasse à noite, ele chamava o Satanás. Aí um dia nós estávamos conversando e ele assobiou à noite. Aí ele disse: eita! Aí parou. E ele disse com seriedade. Aí ele disse assim: eu não posso assoviar à noite, porque senão chama coisa ruim, chama o diabo. Eu disse: irmão, não precisa chamar não, que ele já está bem aí. Ele deu um pulo. Isso aqui não. Eu digo: está sim, a Bíblia diz que ele anda no teu derredor, ele está aí do teu lado. E ele quase morre do coração. Ele estava preso a uma superstição. Isso é perigoso no meio cristão, irmãos. Irmão, Jesus liberta de toda e qualquer superstição. Não há o que temer. O Deus poderoso habita em nós através do Espírito Santo. Mas muito bem. Então já vimos aqui que esse texto não defende a ideia de anjo da guarda, né? Era uma crença errada dos judeus da época. O outro texto queridinho deles, abram aí, é Mateus capítulo 18. E eles vão usar esse texto aqui para dizer: olha aqui, ó, cada crente tem um anjo da guarda. E aí a gente aprende que sem contexto fica difícil, né, irmãos? Lembra comigo, o capítulo 18 está tratando a respeito dos escândalos. E Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos virão, mas ai do homem por quem o escândalo vem.
Vejam aí, Mateus 18, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra: vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? A igreja, os santos, os salvos. Não é os anjos não, viu? Pelo amor de Deus. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Por que pequeninos não é anjos? Porque os anjos são mencionados depois. Então pequeninos aqui somos nós, a igreja. Oi? Não, aqui é uma referência aos que Jesus falou antes. Vamos observar quem são eles aí. No verso de número 2 em diante. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres, não vos fizerem como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Então, quem são os que creem em Cristo? Os salvos. Então, a referência aqui não é às crianças, é a todos os salvos que creem em Cristo. E por que é o salvo? Pelo fato de que esta pessoa aqui, ela é identificada como um adulto no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. E aí segue o texto. E aí no versículo 10 ele diz: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, a igreja, os salvos, os que creem em Cristo, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Pronto. Por que pequeninos aqui não é as crianças? Quem interpreta que pequeninos aqui é as crianças é os católicos. Para quê? Para dizer que toda criança, todo pequenino tem um anjo da guarda. E a quem é que os católicos ensinam a orar o Santo Anjo do Senhor? As crianças. Interpretação errada. Porque aqui o texto não está dizendo que toda criança tem um anjo da guarda ou que todo crente tem um anjo da guarda. Está dizendo que estes anjos aqui, os anjos que são enviados para servir os que hão de herdar a salvação, eles assistem diante de Deus, e tanto Deus como os anjos que servem a igreja se preocupam conosco. Portanto, cuidado para não denegrir um desses pequeninos, um desses salvos, porque tanto o Pai, Deus, como os anjos se preocupam diretamente com eles. Esse é o sentido aqui. Entenderam? Esse é o sentido da passagem. Muito bem. Ok? Com Jonas, lá do... Não é querer ir não, Então vejam bem. E aí nós vamos para o texto que os irmãos falaram, Salmo 34, E esse salmo aqui, ele é usado exatamente também. Alguns querem usar, mas não dá. Mas alguns querem usar esse texto para falar sobre o anjo da guarda. Se você observar, o Salmo 34, versículo 7, não fala de anjos no plural, mas fala de anjo no singular. E tem também aí um artigo definido. O, não é um anjo ou uns anjos, é o anjo. Se é o anjo, é um personagem que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então não é qualquer anjo. Isso aqui é uma cristofania, uma manifestação do Cristo pré-encarnado antes da sua encarnação. Vocês vão entender isso mais para frente. Eu sei que dá um nó quando a gente fala isso, assim de cara. Mas veja, o que é que o salmista diz? O artigo definido. Se artigo definido é único, não tem outro igual a ele. O anjo do Senhor. Quando a gente começa a estudar, é na próxima aula, mais adiantando, quem é esse anjo do Senhor? Na Bíblia, esse anjo do Senhor recebe adoração, os anjos comuns não recebem.
Esse anjo do Senhor fala como se fosse o próprio Deus. Os outros anjos não fazem isso. Então esse anjo do Senhor aqui é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, antes da sua encarnação, ou seja, antes do verbo se fazer carne. Jesus apareceu no Antigo Testamento em uma manifestação cristofânica, em uma manifestação angelical. Sabe quem é esse anjo do Senhor aqui? O quarto homem da fornalha. Lembra dos 3 jovens? Sabe quem é esse anjo do Senhor aqui? Aquele que Abraão reconheceu que ele era o Senhor e se encurvou diante dele. Sabe quem é esse anjo do Senhor aqui? Aquele que disse a Abraão: não mates o teu filho, agora eu sei que você temes a mim. E quem é esse anjo do Senhor no Antigo Testamento, que nós vamos estudar mais à frente? É o próprio Jesus. Antes da sua encarnação, ele aparece em forma de anjo, ou como o anjo do Senhor. Por isso o artigo é singular. O anjo, não é um anjo, é o anjo. Aí ele diz: acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi falou disso aqui, ele não tinha esse entendimento que nós temos hoje, porque a revelação é progressiva, mas ele sabia que esse anjo do Senhor aqui era uma manifestação do próprio Deus. Por que a gente não precisa hoje orar: Senhor, acampa o teu anjo ao meu redor? Porque se o anjo do Senhor aqui é Cristo, e ele já está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão Marcos, então é errado eu dizer: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor? Não vejo erro nisso não. Você está pedindo mais proteção. Eu não preciso mais não, irmão, já tenho Jesus. O forte já está comigo, o poderoso já está comigo. Se ele quiser mandar os anjos, ele também manda, mas não é necessário. Mas é errado orar assim? Não é errado. Você não está pedindo nada de ruim. Vocês estão entendendo, irmão? Você só está pedindo que venha mais soldados, né? Mas a gente já tem o capitão, irmão. Só se você estiver pedindo que Satanás e os demônios, aí está errado. Então é isso, não é errado. Senhor, acampa os teus anjos, nós estamos fazendo uma viagem aqui e tal. Livra, Senhor, envia os teus anjos para nos livrar. Não é errado. Mas usar esse texto aqui para embasar porque esse texto aqui não está falando de anjos no plural, está falando do anjo do Senhor, que era uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento antes da sua encarnação. E essa oração de Davi aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, ela se cumpre plenamente na igreja. O anjo do Senhor, que é o Verbo encarnado, o Cristo de Deus, está conosco todos os dias até a consumação do século. Oi? Sim, o Salmo 91 não é um salmo para a igreja. Infelizmente, as pessoas leem o Salmo 91 tomando posse para si. Mas o Salmo 91 é um salmo messiânico. É igual o Salmo 22. Quando Davi diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele salmo ali não é para eu me apropriar dele. Deus meu, por que me desamparaste? Não, porque aquele salmo fala de Cristo, fala da obra de Cristo. O Salmo 91 é a mesma coisa. O Salmo 91 é um salmo messiânico, profético, que falava do Cristo que viria. É por isso que o diabo usa aquele texto. Está escrito, a teu respeito, lembra? Que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Aí Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aquele salmo, ele não é para nós. Até, irmão, porque não dá para ser para nós. Porque no Salmo 91 tem uma promessa que não se cumpre em nós: praga alguma chegará à tua tenda. Quem pegou Covid aqui? Levante a mão, só para eu saber. Então a praga chegou na sua tenda. Então não é para você o salmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Então esse salmo ali, ele aponta para Cristo, falando da vitória de Cristo. Quando Cristo vence a morte, quando Cristo ressuscita, quando ele assenta-se no trono, todas aquelas bênçãos do Salmo 91, elas apontam para Jesus. É sobre Jesus que o salmista está escrevendo o Salmo 91, não sobre nós. Então abrir a Bíblia no Salmo 91 dentro de casa não vai ajudar em nada. Diz que não tem enfermidade, a gente pega enfermidade direto. Então Salmo 91 é um salmo
messiânico. Ok? Muito bem. Eu sei que uma vez alguém chegou para mim e disse assim: irmão, a teologia é sem graça, porque a gente desaprende. Aí eu disse: então tem graça, porque você está desaprendendo o erro e aprendendo o certo. Então aí é a graça da teologia, né? É a graça da teologia. Oi? Pode falar. Eu ia fazer essa pergunta, né? Não, porque quando o salmista, quando nós lemos a Bíblia sobre essa questão de esconderijo e refúgio, não é só o Salmo 91 que tem a base. Tem outras passagens, tem o Salmo 18, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu esconderijo, eu quero me esconder debaixo das suas asas, no teu pavilhão. Então não tem problema não, isso aí não. A questão é pegar o Salmo 91 e aplicar diretamente a nós, quando aquele salmo é aplicado diretamente a Cristo. Entendeu? Mas conceitos como, por exemplo, esconder-se em Deus, essa ideia aí da proteção de Deus, do cuidado de Deus, ela está espalhada em toda a Bíblia, não tem problema não. O que eu não posso é usar o Salmo 91 pregando e aplicar para a igreja como se aquele salmo fosse direcionado à igreja. Não é. Aquele salmo é um salmo profético acerca de Cristo. É igual Isaías 53, vou dar um exemplo para os irmãos. Verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Eu não posso dizer, irmãos, eu fui ferido pelas transgressões dos irmãos, porque não é para mim. É uma passagem messiânica, de caráter profético. O tema não é inspirado. Ok? O tema não é inspirado. Não tem tema no original. O tema é colocado pelo tradutor. Então o tradutor, entendendo isso erroneamente, ele botou um tema. Não é bom se basear no tema, porque o tema não é inspirado. O que é inspirado é o texto. No original nem tem capítulo, nem versículo, nem ponto, nem vírgula. O original é seco. Então esses títulos em negrito que tem na Bíblia, que eles botam para tentar ajudar a gente, acaba complicando. É igual a parábola dos 10 talentos. Não são 10 talentos. Não são 10. Pronto, então, o título aí, esse títulozinho em negrito que os irmãos têm, ó, isso é bom, né? Para quem chegou agora, não é inspirado. É a tradução. Sim. Sim. Por causa dos... Sim, perfeito. Sim, perfeitamente. E às vezes também nas nossas traduções, os tradutores, eles às vezes quebram um conceito para poder começar o capítulo. É muito comum a gente ver isso. Às vezes vem lá em Romanos 1, aí ele vem descrevendo um assunto, é o mesmo assunto, aí ele para no meio, bota um título, versículo 16 e 17, a justiça por meio do Evangelho. Só que Paulo está falando de uma coisa só. Então às vezes na tentativa de ajudar as pessoas botando o título, eles acabaram complicando. Por isso que é bom culto de ensino. É bom vir, irmão, culto de ensino. Pronto. Mas o texto é inspirado, totalmente inspirado o texto, mas esse título não. O título é o tradutor que coloca. Tem uma frase em italiano que diz tradutor traidore. Todo tradutor é traidor, que ele vai botar os conceitos dele lá. Vamos lá. Entendido até aqui? Muita informação, né? A gente vai pegando. Depois eu vou disponibilizar para vocês o material e vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Mas deu para entender até aqui, vi que os irmãos compreenderam essa parte todinha e vimos, temos anjo da guarda, irmão? Amém. Não vai dizer que nem um irmão do ladinho público disse que o dele era Rafael. Mas meu pai do céu, irmão, não existe essa, né? Não existe esse negócio de anjo da guarda. Deixa eu concluir aqui fazendo um resumo desse ponto, porque na aula que vem nós vamos comentar ainda sobre a questão da pessoalidade dos anjos. Em seu estado original, quando os anjos foram criados, gravem isso aqui, eles foram criados santos. Então todos os anjos
foram criados santos, perfeitos, sem mácula. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que viu Deus tudo o que ele havia feito e era muito bom. Então, os anjos foram criados perfeitos, santos, mas houve uns anjos, Satanás e seus demônios, que eles se corromperam. Os anjos que não caíram, eles são chamados de anjos santos. Vejam aí, rapidinho, irmãos, Marcos capítulo 8. Oi. Sim. 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 Uhum. Sim. Sim. É porque na realidade o que você fez foi usar o salmo como oração, mas como você mesmo falou, era o tempo da ignorância, né? E Deus, ele é misericordioso, livrou você daquela situação, mas não que haja nenhum tipo de poder no salmo ou algo do gênero. É que Deus foi misericordioso com a irmã e entendeu o que a irmã queria. Não é que o salmo foi poderoso, é que Deus é onisciente. E a irmã está fazendo um tipo de oração e Deus sabe o que a irmã precisa e tira a irmã daquele ambiente, livra a irmã daquele ambiente. Mas não foi por causa do salmo ou porque a irmã orou o salmo, foi por causa da misericórdia de Deus. Deus livrou a irmã. É isso. Né? É igual o exemplo que eu contei aqui para os irmãos, que o homem tomou uma garrafa d'água e ficou curado da dor de barriga. E ele foi lá e era um padre, e disse: padre, me dê mais daquele remédio, porque eu tomei e fui curado. Ele disse: é a água da torneira. Quem te curou foi tua fé, não foi a garrafada. Não foi a fé. Capítulo 8 de Marcos, versículo 38, vejam aí. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Quem são esses santos anjos aqui, irmãos? São aqueles que não caíram, são aqueles que não seguiram a rebelião de Satanás. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: Deus criou Satanás? Não. Eu sei que eu esperava esse sonoro sim, né? Deus criou anjos bons e perfeitos. Agora, alguns desses anjos bons e perfeitos, seduzidos por um anjo habilidoso, se rebelaram contra Deus, caíram e se tornaram demônios. Satanás e seus demônios. Deus não criou Satanás, Deus criou anjos. Agora, esses anjos que caíram se tornaram Satanás e seus demônios. Entenderam? Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo bom, mas esse anjo bom se corrompeu. Oi? Oh, a pergunta do irmão é boa. Por quê? Porque na realidade esse nome Lúcifer, ele não aparece na Bíblia em nenhum lugar. Esse nome Lúcifer, ele foi tirado de uma versão Vulgata latina, que uma passagem de Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, eles tiraram a ideia de que lá a palavra Lúciferus que aparece era um título para Satanás, mas aqueles textos eles se referem ao rei de Tiro e o rei de Babilônia. Aí criou-se uma tradição de que o nome desse anjo seria Lúcifer, por causa da ideia de anjo de luz, mas isso não tem amparo bíblico nenhum, é apenas fruto da tradição. O que a Bíblia revela sobre esse anjo que caiu é que o nome dele é, conforme Apocalipse 20, o dragão, a antiga serpente, Satanás e por aí vai. Os únicos anjos que são mencionados por nome na Bíblia é Miguel e Gabriel.
Isso aí é fruto da tradição, não tem amparo bíblico. Isso. Uhum. Mas quando a gente fala, por exemplo, da ideia de Deus criar o mal, a Bíblia fala sobre isso também. Em Isaías, a Bíblia diz que Deus criou o bem e criou o mal. Só que o mal que Deus cria não é o mal moral, o mal pecaminoso. É o mal natural, por exemplo, a catástrofe, a tempestade, o vendaval, essas coisas, elas foram criadas por Deus para punir a humanidade do seu pecado. Sim. E a maldição ali é um juízo de Deus punindo o pecador. Viu? Sim. Não, ali é um anjo normal. Apareceu um anjo, né, com uma multidão de exércitos celestiais. É um coro angelical que está cantando ali o nascimento de Jesus. É um anjo normal. Viu? Mas perceberam aqui o ponto, para a gente não perder o foco. Os anjos que não caíram, ou anjos bons, como a gente chama, são chamados de anjos santos. Não vai dar tempo de ler, mas 1 Timóteo 5:21, eles também são chamados de anjos eleitos. Mas em contrapartida nós temos os anjos que caíram. Vamos ver como eles são chamados. Vejam aí Mateus 25:41. Vai haver uma menção aqui, os irmãos vão perceber, de anjos, mas há um cabeça, há um líder. Mateus 25:41, estou terminando já. Olha: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são esses anjos do diabo? Esses anjos do diabo são demônios, aqueles que se rebelaram com ele no céu, viraram as costas para o seu principado, rejeitaram a soberania de Deus, e por isso eles foram banidos da presença de Deus para sempre. Gravem isso aqui: para sempre. Não tem salvação para o diabo e seus anjos. Irmão, não precisava dizer isso. Precisa, porque tem igreja aí fazendo campanha de oração para Satanás se converter e os demônios também. Irmão, não é brincadeira não, irmão. A gente está no meio de uma bagunça teológica. Não querem isso. Sim, perfeitamente. E eles estão eternamente condenados. A Bíblia fala em Apocalipse que eles serão lançados no lago de fogo e ficarão lá eternamente, de eternidade a eternidade, dia e noite, sendo atormentados. Então não há salvação para Satanás e seus demônios. Depois do pecado, como assim? Na terra? Antes. Quando Satanás aparece na criação, Gênesis 3, ele já aparece como um ser caído. Nós não temos, na Bíblia, nós não temos nada sobre a queda de Satanás. Como eu disse, Ezequiel capítulo 28, que é um texto muito usado, Isaías capítulo 14, e dirá: subirei às alturas e colocarei o meu trono acima do trono de Deus, que a tradição usou para dizer que aqueles textos se referem a Satanás. Aquele texto se refere ao rei de Tiro e o rei de Babilônia, no texto e no contexto. Não é uma referência à queda de Satanás. Tem que forçar muito o texto para tentar achar Satanás ali. Eu sei que os irmãos já ouviram muitas pregações sobre isso, muitos ensinos sobre isso, mas não tem como. Você tem que forçar muito o texto para dizer que aquele texto de Ezequiel 28, Isaías 14 se refere a Satanás. O único texto que pode nos dar alguma ideia de como foi a queda de Satanás é um que eu vou ler com vocês agora, o último texto, eu prometo. Vejam aí, primeira carta de Paulo a Timóteo. É o único texto que tem uma menção clara da possível queda de Satanás. De novo, sem forçar nada. Porque se a gente forçar o texto, irmãos, é muito importante isso aqui. Se a gente forçar o texto, a gente diz o que quiser, mas não tem amparo. Não tem como. Todo teólogo sério, todo teólogo honesto, ele vai dizer assim: olha, Ezequiel 28, Isaías 14, pode ser, os teólogos honestos, pode ser que faça referência a Satanás, mas não tem como provar isso dentro do contexto histórico, da linguística e
do contexto imediato, nem o contexto antecessor, o contexto atrás. Não tem como. Tinha que forçar muito o texto, porque ali é uma profecia contra o rei de Tiro e o rei de Babilônia. Então, seria forçar muito o texto. Sim. Uhum. Sim. Sim. Se não tem, né? E se estão eternamente condenados? Como? Mas o povo faz campanha de oração. Acho que pensa assim: se o diabo se converter, a gente vai ter paz. Hã? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3. Paulo está falando aqui sobre os deveres dos diáconos, dos presbíteros, e veja o que ele diz. Desculpem. Versículo 6. Não neófito. O que é neófito? Novo na fé, novo convertido, ou seja, não bota ninguém no ministério que é novo convertido. Por quê? Olha a sequência. Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, é o único texto, irmãos, que dá para ter uma ideia de por que o diabo caiu. Caiu por causa da soberba. E aqueles que são colocados no ministério novo demais, novo convertido, não tem maturidade, eles podem também cair na condenação do diabo, se ensoberbecendo. Eu sei que vocês podem estar pensando em Apocalipse 12 e dizer: ah, irmão, mas Apocalipse 12 fala lá de um acontecimento em que o diabo é lançado do céu até a terra e tal. Mas se você ler Apocalipse 12 com cuidado, e versículo 9, você vai perceber que lá ele já era chamado de dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Então esse texto também não fala da queda de Satanás ali, no momento em que ele era um anjo bom e se tornou um anjo mau. Na realidade, essa queda de Satanás aqui de Apocalipse capítulo 12, todos os teólogos são de acordo, os teólogos batistas principalmente, e outros também presbiterianos. Isso aqui aconteceu quando Jesus ele vai entrar no céu, quando Jesus é assunto aos céus. Isso não fala da queda de Satanás, antes, né? Como é, irmão? Que são os mesmos, são a mesma pessoa. O diabo, Satanás, a antiga serpente, é o mesmo ser, é o mesmo Satanás. É porque João usa essas nomenclaturas para poder falar aqui da sua força, agilidade, sagacidade, esperteza. Por exemplo, quando fala... Isso, porque cada descrição dessa tem um significado. Por exemplo, o dragão fala de força, que é um livro simbólico. Então ele está dizendo que o diabo tem uma força. Quando fala a antiga serpente, está falando de sagacidade, habilidade, por causa de Gênesis 3. Quando fala Satanás, está falando aquele que acusa. Então, quando ele cita esses vários nomes, ele não está dizendo que são várias pessoas, mas ele está falando da mesma pessoa, e esses nomes servem para falar de suas ações. Ok? Vamos ficar de pé. No culto que vem, a gente vai falar sobre os anjos, são seres pessoais e também seres espirituais. Depois nós vamos entrar na parte que fala sobre o anjo do Senhor, que eu dei uma pincelada aqui, irmãos, porque as perguntas dos irmãos foram nessa direção. Eu sei que é muita informação quando a gente trata sobre isso, por isso que eu quis usar o texto de Atos 1, versículo 10, que aparece esses dois homens de branco, para falar sobre angelologia, para que os irmãos não fiquem confusos, não achem que o povo lá de Gênesis 3 tiveram relação com anjos, para não ter nenhuma confusão. E é assim que a gente vai fazendo, para que vá sanando as dúvidas. É muita informação no início, mas como eu disse, eu estou preparando o material para os irmãos. Assim que eu terminar essa parte de angelologia, eu vou disponibilizar para os irmãos, e lendo em casa vocês vão lembrar das aulas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse assunto que é realmente complexo, mas muito bom estudar sobre isso. Muito bom aprender sobre a tua palavra, muito bom aprender sobre esses seres tão magníficos que o Senhor criou, mas que são criaturas limitadas. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é poderoso. Queremos também, nesta oportunidade, orar
pelo culto de amanhã, que o Senhor esteja usando as nossas vidas para a glória e louvor do Teu santo nome. Provavelmente o nosso pastor estará aqui trazendo a palavra, que o Senhor esteja usando a vida dele, para que ele possa nos transmitir a mensagem do Evangelho. E se por acaso for outra pessoa, que o Senhor esteja usando também para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Não deixe a chama apagar, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, amém. Deus abençoe, irmãos.